Hoje eu vou falar um pouco sobre médias, média aritmética ponderada e média geométrica. Basicamente, a média aritmética nada mais é do que a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos desse conjunto. É a nossa média simples que a gente chama, né? E aí, para calcular, nada mais é do que a gente fazer o somatório de todos os elementos, que a gente chama de xi, dividido pelo número de elementos que compõem essa determinada amostra. Aqui tem um exemplo 1, onde a gente selecionou aleatoriamente 10 alunos da turma e a gente obteve as seguintes alturas, então, as 10 alturas. Como é que a gente vai calcular as alturas, a média dessas alturas? Nada mais é do que somar todas as alturas e dividir por 10. Basicamente, uma média aritmética simples. Quando a gente fala em dados agrupados, ou seja, dados em forma de tabelas, a gente pode ter sem intervalos de classe ou com intervalos de classe. Quando a gente fala em sem intervalos de classe, a gente tem essa fórmula aqui, onde é o somatório do xi vezes a frequência, dividido por somatório de frequência. Sendo que o meu xi nada mais é do que a entrada do valor, e a frequência, a quantidade de vezes que aqueles elementos se repetem. Vamos para um exemplo para a gente ver como é que calcula? Considere a seguinte distribuição de frequência correspondente aos diferentes preços de um determinado produto de 20 lojas pesquisadas. Calcular a média. Então, a gente tem aí, por exemplo, dados agrupados numa distribuição de frequência, o meu xi, que seria os preços das lojas, as minhas 20 lojas, né? Sendo que o número de lojas correspondente ele refere-se à frequência, ou seja, 2 lojas tiveram preço de R$50, 5 lojas tiveram preço de R$51, e assim sucessivamente, ou seja, o número de lojas nada mais é do que a minha frequência, isso mesmo. E aí, como é que eu vou calcular essa parte de cima da fórmula? Eu já coloquei uma coluninha aqui pra gente, e aí a gente vai pegando, ó, que é o xi, nesse caso 50, vezes a quantidade de vezes que o 50 se repetiu, que são 2 lojas, né? Depois, 51 vezes 5. Ao invés de eu fazer 51 mais 51 mais 51 5 vezes, basta multiplicar 51 vezes 5. Depois, 52 vezes 6. 53 vezes 6, porque a frequência aqui também é 6, né? E, por fim, 54 vezes 1. Depois, a gente pega esse somatório aqui, que deu 1039, e coloca em cima da fórmula. Como eu quero o somatório de frequência, o somatório de frequência é 20. Então, a gente divide por 20, e aí a gente vai ter uma média aritmética ponderada, né? Com distribuição sem intervalos de classe. Quando a gente tem com intervalos de classe, a fórmula não muda, ela é a mesma, se a gente for observar. A única coisa que a gente tem que ter um cuidado é que o meu xi da fórmula é o ponto médio da classe, exatamente isso. Então, olhem só, a gente tem uma distribuição de frequência com intervalos de classe, e aí é isso que eu acabei de falar, ó. Na fórmula eu preciso ter um xi, mas aqui não foi dado o xi, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar 150 mais 154 e vou dividir por 2. Daí, a gente vai ter o xi, que é o ponto médio, que é 152. Daí, quando for calcular o xi vezes a frequência, eu vou pegar o 152 vezes a minha frequência, que nesse caso é 4, certo? Depois, olha para a segunda classe, o que a gente vai fazer? Na segunda classe, eu vou pegar 154 mais 158 e vou dividir por 2. Lembrando que sempre se divide por 2, acho que eu não coloquei ali o dividido, coloquei dividido por 2. Isso vai resultar em 156. E aí, a gente vai fazendo toda a sequência. 156 vezes a frequência, que nessa classe é 9. E a gente vai fazendo em todas as outras classes a mesma conta. Porque o que vai nos importar para a fórmula? Esse somatório aqui, ó, da frequência vezes o xi, que vai dar 6.440. Daí, eu coloco na fórmula.
Toda a fórmula pronta, então, 6.440 dividido por 40. Por que 40? Porque é o somatório das frequências. E aí, a gente vai ter a média aritmética ponderada de uma distribuição com intervalo de classe. Para finalizar, a gente também tem a nossa média geométrica, que é quando a gente leva em consideração todos os extremos. E aí a gente tem a enésima raiz da quantidade de termos. Nesse caso, eu tenho 2, 4, 6 e 9. Como é que eu vou calcular a quarta raiz desses termos? Por que quarta raiz? Porque eu tenho 4 termos. Então, eu tenho que pegar a quarta raiz e multiplicar os valores. Portanto, a raiz desses valores vai me dar 4,559.